Olá, tudo bem? Bom, vamos aproveitar e falar um pouco hoje sobre os efeitos da posse. Como a gente já tinha falado anteriormente, a posse é uma circunstância fática, mas que merece proteção jurídica diante de toda a relevância social que o Instituto tem. Relembrando que posse não é um direito real, a posse não cria um vínculo entre o sujeito e o bem. Agora, por que há uma preocupação com a normatização de uma mera circunstância fática? Para viabilizar as relações sociais. Então, quando a gente pensa no Instituto Posse, a grande relevância jurídica é pensar nas consequências dessa relação fática. Então, o assunto de hoje, os efeitos jurídicos da posse, são extremamente importantes, porque é essa a finalidade do tratamento legal do Instituto Posse. A gente pode falar que os efeitos da posse se resumem em 5 efeitos. Quais sejam eles? A possibilidade de se pedir indenização pela questão dos frutos. A possibilidade de se pedir indenização e direito de retenção pelas benfeitorias feitas quando o caso haja o dever de reintegração da posse. A possibilidade de ser responsabilizado pelos danos que tenham causado ao bem. A uso capião. Só que o uso capião, como gera aquisição do direito de propriedade, a gente vai tratar posteriormente. E, por fim, a proteção possessória. Pois bem, para a gente analisar a questão da percepção dos frutos, a gente vai ter que analisar aquela classificação do possuidor de boa e o possuidor de má fé. Relembrando que possuidor de boa fé é aquele que desconhece a existência de algum vício na sua posse. E o possuidor de má fé, consequentemente, aquele que tem ciência da existência de um vício na sua posse. O aspecto é meramente subjetivo. Então é por isso que quando a gente fala no critério da continuidade da posse, não há que se falar na manutenção da perpetuação dessa característica. Então é possível que uma pessoa tenha uma posse injusta, mas seja um possuidor de boa fé. Bom, quanto à percepção dos frutos, a gente tem a seguinte questão. O possuidor de boa fé, ele tem o direito aos frutos percebidos e os frutos pendentes. E o possuidor de má fé? Esse possuidor de má fé, na verdade, ele ainda tem o dever de restituir os frutos percipientes, que são aqueles que não foram colhidos por sua culpa. Ele não tem direito aos frutos pendentes, mas em compensação ele tem direito ao ressarcimento por quanto ele gastou efetivamente naquela produção, o que é uma coisa boa. No que diz respeito às benfeitorias, a gente tem 3 espécies de benfeitorias: benfeitorias necessárias, úteis e voluntárias. O possuidor de boa fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, não tem direito à indenização pelas benfeitorias voluntárias, muito embora possa levantar as benfeitorias se isso for possível, sem que haja prejuízo à estrutura do bem. E também tem direito à retenção, no caso das benfeitorias necessárias e úteis. O que seria o direito de retenção? É o direito de reter o bem principal, enquanto não lhe for indenizada as benfeitorias a que tem direito. E o possuidor de má fé? O possuidor de má fé só tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, sem que haja direito de retenção. Lembrando ainda que o possuidor de má fé responde por todos os danos causados ao bem, mesmo no caso fortuito ou força maior. Então perceba que a classificação de você estar de boa ou de má fé é de extrema importância para você saber quais as consequências de proteção nessa relação possessória. Quando você pensa no fato de você, e não seria diferente, né? Na vigência do Código Civil de 2002, quando a eticidade é um valor tão grande, a gente tem que fazer valer a consequência
o quanto a extensão de proteção para aquele de boa fé e quanto aquele de má fé. Agora, a gente ainda tem 2 efeitos da relação possessória. Um efeito é o uso capião, que, como eu já disse anteriormente, a gente vai tratar na questão da propriedade. O outro efeito é a proteção possessória. Quando eu falo proteção possessória, eu tenho 2 caminhos a seguir. Autotutela, que é através do Instituto do Desforço Incontinente, que sou eu próprio resolvendo o conflito. É claro que é uma situação excepcional, porque eu só posso atuar em autotutela quando eu tenho uma situação de urgência e desde que eu use a proporcionalidade. Lembrando que mesmo quem é mero detentor tem a possibilidade do uso do desforço incontinente. E a gente tem também a situação das ações possessórias. Quando a gente fala do desforço incontinente, é importante lembrar, já estou seguindo aqui meu roteirinho para não me perder e não deixar faltar nada para vocês. É importante lembrar que o artigo 1210, parágrafo 1º, ele estabelece quais são os requisitos e eu só posso exercer a autotutela se eu presto todos os requisitos cumulativos. Se faltar um requisito, eu, na verdade, estou abusando do meu exercício regular do direito, estou usando de forma irregular. Então, passo eu até a posse injusta. Eu tenho que estar com todos os requisitos cumulados. Fora isso, eu posso proteger a minha posse através das ações possessórias. A gente tem ações possessórias próprias, que são aquelas que só podem ser utilizadas por quem é possuidor. E eu tenho as ações possessórias impróprias, que podem ser usadas pelos possuidores, como também quem não é possuidor. Bom, as ações possessórias próprias têm como primeiro requisito ser possuidor. E elas podem ser utilizadas caso haja violação da posse. A gente tem 3 tipos de violações da posse: o esbulho, a turbação e a ameaça. O esbulho é quando há a prática de um ato material sob a posse de outra pessoa, fazendo com que a outra pessoa seja privada dessa posse. A turbação, eu falo que é a perturbação. Há uma prática de ato material contra a posse de alguém, sem, contudo, lhe privar da posse. E eu tenho ameaça. Na ameaça, eu tenho atos não materiais, mas atos de promessa ao mal da posse de alguém. Isso é uma ameaça. Pois bem, primeiro detalhe, lembrando do desforço incontinente. Eu só posso usar do desforço incontinente no caso do esbulho e da turbação. Porque o desforço incontinente é uma reação. Então eu só posso reagir se já houve uma omissão. Não cabe desforço incontinente na mera ameaça. Nas questões possessórias, a gente poderia dizer assim, são 3 as ações possessórias próprias. Reintegração, eu tenho uma manutenção e eu tenho um interdito proibitório. O interdito proibitório eu vou utilizar quando se afaste, não viole a minha posse. A manutenção é quando você está turbando, me perturbando o juízo. E a reintegração eu só posso pedir de volta o que eu já perdi. No caso do esbulho. Algumas características interessantes eu tenho que falar para vocês sobre as ações possessórias. Primeiro, o caráter da fungibilidade. É muito comum, pela circunstância fática da posse, haver alteração num fato que envolve a circunstância sob júdice. Então, você entrou pedindo a manutenção da posse e nesse período ela foi esbulhada. Não se preocupe, se você entrou com manutenção da posse, o juiz não pode se furtar de dar a decisão, porque houve mudança do objeto pleiteado. Outro caráter é o caráter da duplicidade. Se o juiz nas ações possessórias se prende ao fato, muito embora não caiba reconvenção nas ações possessórias, o juiz pode também analisar, na mesma decisão, os pleitos formulados pelo autor e pelo réu. Esse é o caráter da duplicidade. E mais, a gente tem que lembrar que a medida de urgência nas questões possessórias depende do fato da posse ser uma posse nova ou posse velha. Mas,
Eu preparei um material muito legal para vocês. Deem uma lida. E qualquer dúvida, eu tiro as dúvidas. Encontro vocês nos nossos ambientes virtuais, nos nossos fóruns. Espero que tenha ajudado.